Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula teórica de sistema nervoso central, né? Então a gente vai abordar hoje o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal ou espinal, né? Os dois termos estão corretos. Então nós estamos mostrando para vocês aqui o cérebro, o cerebelo e a medula, né? Aqui, ó, cérebro, porção visto por trás, né? O cérebro, o cerebelo e aqui a medula, tá ok? Vamos começar então pelo... Vai começar pelo cerebelo, mas tem esse slide antes aqui, que é para mostrar o quê? A primeira classificação que o sistema nervoso central recebeu foi a classificação de substância cinzenta e substância branca. Por quê? Por uma questão simples. A olho nu, o tecido cerebral sem tratamento, ele tem porções claras, chamadas de substância branca, que é branco, e regiões mais acinzentadas, que são chamadas de substâncias cinzentas, né? Porque ela é um pouquinho mais escura. Quando você faz um corte transversal do encéfalo, você percebe que as circunvoluções, ó, a porção mais externa, o córtex do sistema nervoso do encéfalo, né? O córtex do encéfalo, ele é rodeado por substância cinzenta, né? E depois, no centro, ele tem a substância branca. Então você tem substância cinzenta por fora, no córtex, e substância branca na medula. No meio da medula, você tem algumas regiões cinzentas, que são chamadas de núcleos. Por que são chamadas de núcleos? Porque aqui, nessas regiões cinzentas, aqui no meio, tanto aqui fora, elas são cinzentas porque elas são formadas principalmente por corpos celulares de neurônios. Então, quando você tem um conjunto de corpos celulares de neurônios, né, ilhados no meio da substância branca, a gente chama ele de núcleo. Né? Então, se aqui é um núcleo, aqui é outro núcleo, esse aqui são núcleos, né? Esse aqui são os núcleos talâmicos, aqui os núcleos hipotalâmicos, né? Perdão, esses são os núcleos hipotalâmicos, esses mais externos são os talâmicos, né? E aqui também é hipotalâmico. Mas não importa que é talâmico, hipotalâmico, epitalâmico, não tem nada a ver você decorar a neuroanatomia aqui, porque o curso nosso não é de neuroanatomia. Aqui é só para você entender, e não existe epitalâmico. Aqui é só para você entender, aqui é o corpo caloso, né? É só para você entender que você, quando olha para essa classificação de substância cinzenta e substância branca, no cérebro, aqui no cérebro, né? Você vai ver a substância cinzenta por fora, no córtex, e na medula a substância branca. Dentro da medula substância branca, você vê o quê? Alguns núcleos, algumas regiões, algumas ilhas de substância cinzenta, que são corpos celulares, ok? Quando você olha no cerebelo, você observa o mesmo padrão. A porção externa, que é toda cheia de circunvoluções, possui substância cinzenta, e no meio a substância branca. Esse padrão no cérebro e no cerebelo explica o seguinte, veja, os corpos celulares que estão no córtex, tanto do cérebro quanto do cerebelo, eles emitem as suas fibras, os seus axônios aqui para a substância branca, que vão para o corpo emitir os seus comandos. No caso do cerebelo, o equilíbrio, os movimentos elaborados, né? Como tocar piano, etc. E aqui o controle, tanto motor quanto autonômico, né? Você tem os neurônios, tanto do córtex quanto das regiões mais internas aqui, ó, tálamo, hipotálamo, né? Controla o quê? Tanto parte motor quanto a parte visceral, né? São esses núcleos aqui da porção mais interna do seu corpo, né? Que dão os comandos aqui em conjunto, né? Trabalhando em integração com os neurônios corticais, tá ok? Só uma curiosidade aqui, os corticais são mais recentes. Como assim mais recentes, professor? No período evolutivo, né? Se você olhar o cérebro de um réptil, né? Ele não tem essas circunvoluções aqui, ó. Ele não tem o córtex. Ele tem só a substância branca e os núcleos aqui dentro, né? Então a gente fala que o réptil ele tem um cérebro talâmico, porque ele tem até as estruturas do tálamo, ele não tem as estruturas corticais, né? Essas estruturas corticais que formaram essas circunvoluções aqui como uma forma de melhorar o espaço, né, ocupar melhor o volume, não fosse elas, a cabeça seria enorme, né? Essas estruturas estão associadas com a cognição, estão associadas com planejamento, com, né, principalmente na porção frontal, né, córtex frontal, né, que você vai ter estrutura de planejamento, né? Enquanto que as estruturas que estão mais
os corpos celulares que estão mais dentro, estão associados mais com as respostas instintivas, né? Com a fome, o sexo, você vai beber, vai ligar, vai chorar. Como é que é essa sequência? Vai beber, vai ligar, vai chorar, né? É o dedo podre, né? Mora tudo aqui dentro, ó. Aqui que manda as suas emoções. Ah, hoje eu vou sair, vou me comportar, pronto. Aí bebe, chuta o pau da barraca. Pronto, agora você já sabe quem você pode culpar. Você fala, é meu sistema límbico, é minha amígdala. São os meus núcleos que estão no meio da minha substância branca que estão me atrapalhando. A parte cortical que funciona bem. O problema são eles. Aí você já se libera da culpa, né? Tá uma boa aí, ó. Aqui a substância cinzenta inverte na medula. Esse aqui é um corte transversal da medula. A substância cinzenta fica pro lado de dentro e a substância branca pro lado de fora, as fibras para fora. Por que, professor? Pergunta para Deus. Eu tô brincando. É uma adaptação anatômica, né? Porque a coluna, a principal função dela é a via de passagem para controlar os nervos, né? E você tem... Para que esses corpos celulares aqui na medula? Você controla no medula apenas os reflexos, né? E a gente já vai ver já a estrutura da medula. Então é uma adaptação da medula a fazer com que essas respostas reflexas sejam mais rápidas. É melhor que as fibras estejam para fora, né? Porque elas vão sair pelo lado da medula, né? No crânio, poucos nervos vão, só os nervos cranianos que vão sair por fora, mas ainda sai na base do cérebro, não no córtex, né? Então, o processo evolutivo deu essa vantagem adaptativa, né? De inverter a substância cinzenta para o lado de fora, nas porções encefálicas, né? Cérebro e cerebelo, e a substância cinzenta para o lado de dentro da medula. Era só isso, né? Vamos começar pelo cerebelo, então. Aqui a gente está vendo as circunvoluções do cerebelo, ó. As circunvoluções, né? Então, essa imagem de pequeno aumento é para que você note as circunvoluções. Aqui, ó, é a meninge, né? São as meninges que você está vendo aqui. Meninge, tudo isso aqui é meninge. Bom, o que você está vendo representado por um traço corresponde à substância cinzenta, né? Ó, um traço corresponde à substância cinzenta. Ó. Tudo que está dentro de um traço corresponde à substância cinzenta. Por que um traço? Porque você pega duas camadas. Ó, isso aqui é uma camada, isso aqui é outra. Tem uma terceira aqui, tá vendo essa fileira de células aqui? Isso aqui é considerado uma camada também. Já já a gente vai ver elas. Por enquanto, a gente sabe que daqui até aqui é substância cinzenta. E toda essa parte que está em B aqui, ó, parece um rio caudaloso, ó, é chamado de substância branca. Entendeu? Então, tudo que está por fora é substância cinzenta, o que está por dentro é substância branca. E a substância cinzenta pega duas camadas, ó, duas camadas. Aqui é a substância branca. Ok? Vamos ver essa substância cinzenta mais de perto. Olha só. Aqui está a substância cinzenta, ó, daqui até aqui, ó, aquele traço, ó, daqui até aqui. Ó. Você está vendo aqui as meninges. Essa camada aqui, que é chamada de molecular. Essa fileira de células, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa fileira de células a gente chama de fileira ou camada de células de Purkinje, porque é formado por células de Purkinje. Aqui é uma célula de Purkinje, aqui é a outra, né? São neurônios enormes, né? Com uma arborização dendrítica enorme aqui na camada molecular, e o axônio ele manda aqui, ó, para a substância branca, né? Atravessa quem? A camada granulosa, que é granulosa assim por causa da quantidade de glias que você tem, né? Vamos ver mais de perto essas camadas aqui. Ó, você começa aqui então na molecular, onde você tem aqui o neurônio de Purkinje, formando a camada de Purkinje. Aqui está abrindo o dendrito dele, aqui ele vai abrir a arborização dendrítica. Na coloração não dá para ver os dendritos, mas pode ter certeza que aqui, ó, é como se fosse um cabelo Black Power, né? Ele é enorme aqui, os dendritos dele. E o axônio vai atravessar aqui, ó, a camada granulosa, tá vendo? A camada granulosa tem muito dessas células escurinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui são esses pontinhos roxo, escuro, né? Esses pontinhos, eles são o quê? São células gliais. O neurônio é esse aqui, ó, rosinha. O neurônio é esse aqui, ó. Mas como é que você sabe? Sabe por causa da cor? Por causa da forma também, ó, como a glia é esférica. O neurônio nunca é esférico. Ele é redondo, mas esférico ele não é. Esférico é o núcleo do neurônio, e aqui é o nucleolo. Aqui é o neurônio, aqui é o núcleo do neurônio, aqui é o nucleolo. Aqui é o neurônio, o núcleo do neurônio é esférico, e aqui o nucleolo, né? O neurônio nunca é esférico, certo? Aqui, de novo, as mesmas estruturas, só que agora com tudo igual lá, mesma coisa. Ó, a camada granulosa, a camada das células de Purkinje, molecular, a célula de Purkinje, granulosa, substância branca. Substância branca é o quê? São fibras, os axônios dos neurônios que saem aqui da granulosa,
das células de Purkinje e da camada molecular, todos esses axônios saem por aqui, ó. Todo mundo sai por aqui. Aqui é a via de passagem. Aqui é a highway, infinita highway. Tá ok? Aqui é uma ampliação dessa região aqui para você ver as 3 camadas, ó. Molecular, células de Purkinje, granulosa. Bonito, né? Agora vamos para o cérebro. No cérebro, você também tem, né, entre uma meninge e a substância branca, que está aqui embaixo, ó, isso aqui é a substância branca, você tem aqui 6 camadas, mas você só distingue a camada molecular, que leva o mesmo nome da camada mais externa do cerebelo, camada molecular, mesmo nome. As outras camadas, né, que você tem aqui a chamada granular externa, né, a chamada a piramidal, porque tem os neurônios piramidais, né, a granular interna, né, as ganglionares e as polimórficas, não se preocupe, porque é muita neuroanatomia você conseguir distinguir essas camadas através da morfologia dos neurônios, né? Não vai ser cobrado nesse nível para vocês. Claro que quem tiver interesse pode me procurar, que eu ajudo você a aprender a identificar esses neurônios, mas é muito aplicado aí. Pra gente, que é cobrado para vocês, é o seguinte, ó, você tem que falar que isso aqui é molecular e aqui são as outras, certo? E aqui a substância branca. É o que você vai precisar ver lá na lâmina do sistema nervoso central. E aqui é para mostrar a histologia do que é substância cinzenta, do que é substância branca no cérebro, né? Você está vendo aqui, são neurônios com corpos celulares, nucleolo, neurônio, corpo celular. Aqui é são neurônios, não, o neurônio está aqui, desculpa. O neurônio é isso aqui. Essa bolinha aqui é o núcleo dele, aqui é o nucleolo. O neurônio está aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Todo disforme, o núcleo esférico e o nucleolo. Núcleo esférico, nucleolo e o neurônio está aqui por fora. Ele está passando aqui, ó. Não dá para ver direito o corpo celular por esse tipo de coloração, mas aqui são vasos sanguíneos e aqui sim são células gliais, menores, redondinhas. Já na substância branca, você só vê fibra de passagem e o que aqui? Glia. Por quê? Porque os corpos celulares estão na substância cinzenta. Quase não tem neurônio, né? Praticamente não tem neurônio na substância branca. Agora, por fim, chegamos na medula. A medula, o lado de dentro é corpo celular, é substância cinzenta, e o lado de fora é substância branca. Então, aqui é um desenho mostrando isso. Aqui representa a ampliação dessa porção, onde você tem aqui substância cinzenta e aqui substância branca. Aqui na substância branca são cortes transversais das fibras, e aqui você tem um neurônio, uma glia e as fibras, né, que partem do neurônio motor. Aqui, ó, é uma ampliação dessa região para mostrar o quê? Corte transversal e corte longitudinal de fibras. Só fibra, tá vendo? Não é neurônio, não tem corpo celular de neurônio, não. Aquele desenho, aqui tem uma fotomicrografia daquele desenho que eu acabei de mostrar. O canal central da medula, né? Olha aqui, ó, a porção interna, que é a substância cinzenta, né? Corno posterior, corno anterior, já ensina vocês a identificar o corno. Posterior e anterior. Substância branca, substância branca, substância branca, substância cinzenta. Percebe? Substância branca tem mais parte branca, tá vendo? Porque você faz corte transversal das fibras de passagem. Aqui são uma fotomicrografia, aqui com histologia, né? Você tem aqui, ó, esse corte representa uma ampliação dessa região, né? Onde você tem aqui a porção, o neurônio característico, motor da medula, né, que fica aqui, ó, na substância cinzenta. Aqui é substância branca, aqui é substância cinzenta. Porque olha os neurônios, são enormes. Esses pontinhos são células gliais, né? E aqui é só o canal medular, e tem aqui as células que ficam em volta do canal medular, fechando como barreira hematocefálica, né, formando uma barreira aqui, as chamadas células ependimárias, né, são as células ependimárias. São um tipo de glia que protege o canal medular. Aqui, de novo, a mesma imagem de substância cinzenta para dentro, substância branca para fora. Vamos entender o que é posterior e o que é anterior aqui, ó. A porção posterior, ou seja, as suas costas, é por onde chegam os sinais sensitivos, é que a gente chama de aferência. O que é aferência? É tudo aquilo que vai da periferia para o centro, né? Então, ó, o impulso nervoso entra por aqui, ó. Lembra que tudo entra por trás, certo?
Então, e a parte a gente chama isso de sensitivo. Então você pode ouvir falar a porção aferente, a porção sensitiva, né? Às vezes essas referências pode ser posterior, aferente ou sensitivo. Qualquer um desses três nomes joga você na onde? Nessa porção da medula aqui, entendeu? Ah, tá entrando pela região posterior, é por aqui. Ah, pela região entra na porção sensitiva, entra por aqui. Né? Ah, são por onde chegam as aferências. As aferências chegam por aqui, né? E o que são as aferências, né? O sensitivo é o tato, a dor, o calor, né? Você sente essas informações, para chegar no cérebro, elas passam por aqui. Elas sempre entram por trás e saem pela frente, que a frente aqui, a gente chama de motor, é onde tem informação para contração muscular. A informação no sistema nervoso autônomo para contração do vaso sanguíneo, contração das vísceras, né? Movimento peristáltico, né? Então você tem essa porção chamada de por onde saem as eferências, que é o que é a eferência? Que vai do central para o periférico, né? E a gente chama essa saída de região motora, que a porção anterior é motora, né? Então a porção anterior da nossa coluna é motora, tá ok? Aqui é só para mostrar como funciona o aferência e eferência, ó. O sinal entra por aqui, ó, pelo corno posterior, faz sua sinapse que tem que fazer aqui. Às vezes a sinapse, a gente vai ver que tem dois tipos, já no próximo slide. E o sinal sai por aqui, ó. Aqui entra pelo sensitivo e sai pelo motor, entendeu? Aqui tem um exemplo mais prático disso, ó. Vamos focar aqui no chamado reflexo motor. E é para isso que servem os corpos celulares das medulas, só para reflexo, né? Ele normalmente, quando você está pensando, né, e refletindo, você não faz isso com os neurônios da sua medula, você faz isso com os neurônios do seu córtex. Vamos lá então, ó. Aqui tem um desenho mostrando, ó. Quando você espeta o dedo, né, você ativa a informação de dor, ela sobe, né, pelo nervo espinal, cujo corpo celular está aqui num gânglio, ó. Todo o corpo celular fora do sistema nervoso central é chamado de gânglio, né? Esse aqui é um gânglio dorsal. Por quê? Porque a fibra dele vai entrar pela porção dorsal, tá vendo? Sensitivo. Aqui é um interneurônio, um neurônio medular, tá vendo? Ele recebe essa informação e ele faz duas coisas. Uma ele está mostrando aqui, ó, que é o que ele faz principal, que é o quê? Fazer sinapse com o neurônio motor. E o neurônio motor vem aqui no músculo e contrai o músculo e você tira o dedo. E isso aqui acontece antes dele pegar esse neurônio aqui que você está vendo aqui, interneurônio, antes de ele mandar essa informação para o sistema nervoso central. Ele vai até, né? Ele faz sinapse com outro neurônio que vai subir e vai chegar no sistema nervoso central. Então a informação que ele passa para o neurônio motor, ele faz isso muito antes de passar a informação para o córtex, para a sua consciência. Então você tira o dedo do espeto muito antes de sentir a dor. Você vai sentir a dor quando? Quando a informação desse interneurônio chegar lá no seu sistema nervoso central. E ainda vai ter que passar por várias regiões antes de chegar no córtex e você ter a consciência. Opa, doeu. Não, primeiro você tira o dedo do espeto, depois você sente a dor. Por causa dessa característica, desse chamado reflexo espinhal ou reflexo medular, entendeu? Do outro lado, é a mesma coisa, é um reflexo só que agora visceral, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, o intestino, né, tá passando o bolo alimentar aqui, e aí ele percebe que o bolo tá chegando, ele detecta essa informação, percebe que aqui não tem leva para cá, né, entra pelas costas de novo, corno dorsal, sensitivo, percebe que o interneurônio agora, ó, ele vai até para fora do sistema nervoso central, tá vendo? O interneurônio fica só dentro do sistema nervoso central. Nesse caso, ó, é porque aqui é sistema nervoso autônomo, aqui é sistema nervoso motor, ó. Aqui é somático, aqui é visceral. Aqui é motor, aqui é autônomo. Certo? Sistema nervoso autônomo, tipo simpático e parasimpático, né? Subdivisão simpático e parasimpático. É a parte do sistema nervoso para controlar o funcionamento dos órgãos. Motor é para controlar o funcionamento dos músculos, do esqueleto, o movimento consciente. Então isso aqui tudo, embora tenha um reflexo, né? A gente tem o controle motor consciente. Pelo menos antes de beber muito, você tem esse controle. Né? Já o visceral não depende da sua vontade. Você fala, aí, dá um movimento peristáltico aí, mexe o intestino aí. Ou que você não mexe com a consciência, né? Entendeu? Então isso aqui é automático, por isso que chama sistema nervoso autônomo, né? E então a mesma coisa, 3 neurônios, tá vendo? Aí ele faz a sinapse com o neurônio motor vem aqui e dispara e tem a contração do intestino e o bolo alimentar segue a sua vida, né? Ok? Então, pessoal, os dois reflexos aqui, somático e visceral, mas não vamos entrar muito na fisiologia, nem nos detalhes, nem nos neurotransmissores, nem na classificação dos gânglios.
não vamos entrar nesse detalhe. Aqui é só para mostrar para você que os neurônios que estão aqui nos corpos celulares, né, esse interneurônio aqui, ele tem essa função, né, de reflexo somático aqui e de reflexo visceral aqui. É isso aí, pessoal.